beleza é uma dádiva ou uma maldição? O livro de hoje é o Dom Quixote de Miguel de Cervantes e quem vai falar sobre ele é a Maribel, minha amiga e convidada. A Maribel, assim como eu, adora ler e nós estamos sempre trocando livros e ideias. Vamos lá? Bom dia, Maribel, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia! Eu quero te agradecer muito por estar hoje no meu canal e você vai falar sobre A beleza. a beleza. Pelo olhar de Miguel de Cervantes no livro Dom Quixote. Ah, que ótimo! E você trouxe o livro? Trouxe o livro, que é uma edição especial aqui dos 400 anos, que ele foi escrito e publicado a primeira vez em 1605. E olha a grossura do livro. É porque é uma... Não, ele é... Aqui são 2 livros, né? Porque o Dom Quixote é dividido em 2 livros. Ele escreveu uma primeira parte numa época e depois a segunda parte anos mais tarde. E aqui ele vem com várias explicações. O livro é um pouco menos grosso, mas é um livro muito interessante que fala sobre muitas coisas e todas muito atuais. É um livro antigo, né, escrito em segunda pessoa do plural, então voz, um livro assim meio estranho, mas é um livro, não é difícil de ler. E é engraçado, eu gosto muito. E o que você tirou sobre a beleza? Então, ele tem um capítulo aqui no livro segundo que chama A Pastora Marcela e Crisóstomo. Nesse capítulo, Dom Quixote está lá nas suas andanças, que ele é um cavaleiro andante, defensor dos oprimidos e das donzelas, e ele se encontra com pastores de cabras, e eles estão lá alvoroçados, e ele quer saber o que aconteceu, e eles falam, não, é que morreu aqui na nossa vila um rapaz muito bom, assim, rico, muito generoso, e ele morreu de amor por culpa daquela maldita Marcela, que é muito bela, mas ela matou o coitado porque ela não aceitou que o amor dele, ele queria casar com ela, ele dava riquezas, mas ela não aceitou e aí ele morreu. E aí no enterro, logo em seguida, no enterro do Crisóstomo, o Dom Quixote vai e a Marcela vai no enterro. Quando ela chega lá, os amigos dele falam, o que você veio tripudiado do nosso amigo? E ela fala, não, eu só vim me defender. E aí, quando ela chega, primeiro ela fala sobre ser obrigada a corresponder o amor só porque ela é bela, né? Por que ela é obrigada a aceitar o amor dele, a corresponder só porque ela é bela? Então, ela acha que isso não está certo. Aí eu vou ler uns pedacinhos do livro para a gente ver mais ou menos o que eles falam no livro. Então ela diz, segundo eu tenho ouvido dizer, o verdadeiro amor não se divide e deve ser voluntário e não forçado. Sendo isto assim, como julgo que é, por que exigis que renda a minha vontade por força, obrigada só por dizerdes que me quereis bem? Dizei-me, se assim como o céu me fez formosa, me fizera feia, seria justo queixar-me eu de vós por me não amardes? Então ela fala, né? Como é que é esse negócio assim? É uma via de mão dupla, é só eu que tenho que ter? Aí ela diz que ela é bela porque ela nasceu assim, é uma coisa que os céus deu para ela não tem culpa, ela não escolheu. Então, ela só pode fazer mal assim, se a pessoa se iludir com ela, porque ela não engana ninguém, né? Então não tem como ela ser culpada do que a pessoa fez se ela não fez nada para isso, para concorrer a essa ruindade. Então ela fala também aqui, queixe-se o enganado, desespere-se aquele a quem faltaram esperanças que tanto lhe prometiam. O que eu chamar, confie-se, o que eu admitir, ufane-se. Porém, não me chame cruel nem homicida aquele a quem eu não prometo, nem engano, nem chamo, nem admito.
Então, se ela foi lá, falou, desiludiu a pessoa e a pessoa ficou ainda, eu quero, é porque é egoísta. Fala, né? Ela fala que é egoísta e teimoso, né? Não é culpa dela, ela não tem que ser penalizada por isso. E aí ela termina de falar, ela fala até que porque ela não vive na aldeia. Ela se recolheu para os campos, ela cuida das cabras e aí ela diz que se eu conservo a minha pureza na companhia das árvores, por que hão de querer que eu a perca na companhia dos homens? Tenho riquezas próprias, como sabeis, e não cobiço as alheias. Tenho livre condição e não gosto de sujeitar-me. Não quero nem tenho ódio a pessoa alguma. Não engano a este nem solicito àquele. Não me divirto com um, nem com outro me entretenho. Então que ela não tem que ser penalizada porque ela vive apartada. Aí quando ela termina de falar, uma parte dos homens que estão lá ficam maravilhados com a beleza dela e ela vira as costas e vai lá pro bosque. E eles querem segui-la, né? Porque eles ficaram, nossa, quero essa mulher pra mim. Aí o Dom Quixote, que é defensor das donzelas, bota a mão na espada lá e fala: nenhuma pessoa de qualquer estado e condição que seja se atreva a seguir a gentil Marcela, sob pena de cair na fúria da minha indignação. Já ela mostrou, com razões claras, a pouca ou nenhuma culpa que teve na morte de Crisóstomo, e quão alheia vive de condescender com os desejos de nenhum dos seus arrojados. E por isso é justo que, em vez de ser seguida e perseguida, seja honrada e estimada de todos os bons do mundo, pois mostra que em todo ele é só ela quem vive com intenção tão honesta. Então, eu acho assim, escrito em 1605. Em outras palavras, uma mulher bonita, ela tem obrigação de corresponder aquilo que a beleza dela atrai. Exatamente. Ela é culpada do desejo que ela instiga nos homens. Isso, exatamente. E aí esse rapaz se matou porque ela não correspondeu. Isso. E ela foi culpada por ter nascido bonita. Exatamente, exatamente. E ela não considera isso um crime. E isso nós estamos no século XXI, ainda temos aí, há uns meses atrás, um juiz que culpou a mulher virgem, dopada, por ter sido estuprada. Então, não mudou muito em 400 anos a mentalidade masculina. E já em 1605, eles já tinham essa percepção de que não é assim que funciona, né? Então, por isso que eu acho um livro muito atual em várias questões. Essa é uma delas que eu acho muito importante. Que é a beleza da mulher. Exatamente. Que pode ser um fardo em vez de ser um presente. Isso, no caso dela é um fardo. É isso. Muito obrigada, Maribel, foi ótimo, adorei essa reflexão. Muito obrigada, eu que agradeço. Nós vamos conversar mais um pouquinho. Ao contrário dos personagens de Dom Quixote, o personagem de A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, ele não gostava das mulheres de beleza tradicional. Muito pelo contrário. Ele gostava de mulheres diferentes, peculiares. Ele procurava aquele detalhe que fazia aquela mulher diferente de todas as outras. Ele era conhecido como colecionador de curiosidades. Maribel, você já teve algum problema por ser muito bonita? Alguma questão assim com a beleza? A questão com a beleza eu tive quando era jovem, adolescente jovem, para procurar arrumar emprego, que feia é difícil de arrumar emprego, a gente tem que se travestir para as entrevistas. Então, naquela época a gente ia às empresas, né, fazer entrevista, então você tem que botar salto alto, ir arrumadinha, uma maquiagenzinha, porque mesmo assim, se não for bonita, não arruma emprego. É muito difícil. Então, assim, eu tinha certa dificuldade que a gente via em algumas posições, sei lá, recepcionista ou algumas colocações que, por ser feia, você já
eles já te tiram nem olham se você presta para aquilo, se você tem uma boa comunicação ou qualquer coisa, não. É feia, vai para outra lista de cargos internos. Então, eu acho que ainda hoje isso é muito visto, né? É, verdade, concordo. E você, tem alguma história para contar pra gente sobre a beleza? Se você é muito bonita ou se você não se acha bonita. Você tem alguma história para compartilhar com a gente? Se tiver, a gente vai adorar ouvir. Até o próximo episódio. Beijos!